Mais um vídeo no quadro aqui do Pergunte ao Coach. Nesse vídeo foram 11 perguntas, tentei responder tudo que vocês deixaram nos comentários anteriores dos outros vídeos. Falamos sobre equipamento, falamos sobre os benefícios da coroa oval, se dá para usar o wetsuit de surf para fazer treinos de natação, quais são as zonas de frequência cardíaca apropriada para uma competição de Ironman 70.3, assim como a carga de treino apropriada, como encaixar simulados e treinos de águas abertas em seu programa de treinamento, por que a corrida é a única modalidade que você não cumpre a distância da prova nos seus treinamentos para quem faz a distância Ironman e vários outros diversos assuntos aí que vão cobrir essas 11 perguntas que você mandaram aqui para o nosso canal. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras, 7h30 da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon ou as modalidades de natação, ciclismo e corrida, não deixe de seguir o nosso canal e apertar o sininho de notificação. E se você precisar de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então, mais um vídeo aqui no nosso quadro de Pergunte ao Coach. Se por acaso você tiver qualquer dúvida sobre triatlon ou alguma das modalidades do triatlon, deixa aqui nos comentários desse vídeo que no mês seguinte eu vou tentar responder todas. É claro que quem ou é assinante dos programas da Iron Guides ou quem é apoiador aqui no canal das Iron Guides tem a prioridade também. Se por acaso você tiver interesse em apoiar o nosso canal, o link está aqui embaixo, mas eu tento responder a maior quantidade de perguntas possíveis. Então vamos lá responder essas perguntas. Pergunta do Marcelo Conan. Eu treino com as planilhas da Iron Guides. Na planilha não tem simulado e nem treino de natação em águas abertas. Como encaixar esses treinos na planilha? Marcelo, o motivo é que nem todo mundo tem acesso a nadar em águas abertas, então fica difícil colocar alguma coisa que seja flexível o suficiente. O que você pode fazer é nos dias de treino de endurance, vai ser bem claro e você vai conseguir achar. Geralmente é um treino mais longo, quebrado em repetições mais curtinhas. Você pode fazer em águas abertas sem essa estrutura toda. Você pega o volume aí, se for, por exemplo, sei lá, 25 repetições de 100 metros, 2.500 metros, você pode tentar cobrir essa distância em águas abertas e não precisa usar o material de braço, que geralmente a gente prescreve isso no programa na piscina. Em águas abertas, se possível, faça com wetsuit. Em relação ao simulado, o problema do simulado é que para que seja um simulado que vá de fato simular uma prova, você vai ter o polimento, você vai ter o estresse da prova, a intensidade, tem um desgaste muito grande, então você teria que descansar um pouquinho antes do simulado, descansar um pouco depois do simulado, então acaba que tomar aí quase que uns 5 dias do seu programa de treinamento, que você focaria somente um dia ali, que é o dia do simulado, teria o descanso, teria a recuperação. Então o que a gente faz nos programas? A gente coloca os combinados, né? Os treinos aí geralmente de ciclismo seguido de corrida e às vezes tem alguma coisa do tipo uma natação e depois uma corrida. E isso é suficiente já para pelo menos dar uma certa experiência do que é fazer uma modalidade seguida da outra. Se por acaso você for fazer uma prova longa, 70.3 ou então talvez uma distância Ironman completa aí, e se você nunca tiver feito um triatlo na sua vida, nesse caso vale a pena sim competir, não antes ali do que faltando menos do que 4, talvez 6 semanas antes da prova. Então pegue aí faltando um mês e meio ou mais e entre em qualquer competição, pode ser até um short triathlon, só para você sentir um pouco o que é aquele estresse da prova e depois você volta no seu programa, você vai ter pelo menos ali mais um mês de treino. A Karine Mancini. Vinícius, comente sobre o volume de treino e zonas de frequência cardíaca para uma prova de 70.3. Karine, o volume de treino durante a semana não muda muito das distâncias mais curtas, inclusive a distância Ironman também. É mais uma questão de limitação de tempo aí das pessoas, que a gente visualiza um atleta amador, um atleta que trabalha em tempo integral. Então esse atleta aí
consegue garantir ali 1 hora e qualquer coisa de treino por dia. Então os treinos são feitos mais ou menos com essa ideia em mente. É claro que as planilhas do nível avançado, vários dias terão treinos duplos, porém as planilhas de nível iniciante e intermediário, isso já acontece com muito menos frequência. Então durante a semana, a carga do programa 70.3 é mais ou menos ali 1 hora e pouco por dia, e nos finais de semana fica um pouco mais longo. Você tem os longos de ciclismo, os longos de corrida, que chega aí até mais ou menos 4 horas de ciclismo e 2 horas de corrida, com alguma estrutura aí dentro desse volume. Em relação à zona de frequência cardíaca para o dia da prova, inclusive a gente tem essa tabelinha nos programas. Você vai ter ali lá nos arquivos e recursos do nosso aplicativo. Porém, o que acontece? O 70.3, quanto mais em forma você for, quanto de mais alta performance for o atleta, mais alta frequência cardíaca relativa ele consegue trabalhar. Então, por exemplo, um atleta iniciante, o que a gente tem lá, ele trabalha na zona 2, média alta. Já um atleta intermediário na zona 3, baixa média, e um atleta de nível avançado na zona 3, média alta. Então ali ele quase chega a beliscar a zona 4, não chega ainda no limiar anaeróbico, porque ninguém consegue ficar tanto tempo naquela intensidade, mas um pouquinho abaixo é possível sim para um atleta do nível avançado. Então vai depender aí do seu nível e da distância da prova, tem tudo explicado lá nos arquivos e recursos dos nossos programas. O Israel Thanos quer saber por que muitos triatletas de provas longas eles fazem muito volume, muita intensidade em treinos de natação e de ciclismo, porém na corrida ele fala aqui que eles seguem esses atletas no Strava e eles fazem treinos sempre mais curtos aí, não fazem as distâncias da prova, não correm ali 42 km, às vezes correm 21 e com frequência treinos fortes de 10 ou então de 5. Israel, é em relação à recuperação e a chance de lesão. Então, se um atleta for fazer, por exemplo, uma maratona no treino, e ele fizer uma maratona, não precisa nem fazer muito forte não, aquilo vai ter um tempo de recuperação muito grande e uma chance de lesão muito alta. Então, se ele fizer uma maratona, ele vai demorar pelo menos ali uns 3 dias, talvez 4, para conseguir pensar em fazer mais qualidade na corrida com pouca chance de lesão. Isso você mencionou triatletas profissionais. O caso do amador é ainda mais extremo. Então, o que vale mais a pena? Vale mais a pena ele limitar essa carga em um pouco menos e fazer com mais frequência, porque ali ele vai aos pouquinhos entrando em forma. E por que ele consegue fazer isso na natação e no ciclismo? Justamente pela questão da lesão, por não ter o impacto. Então a natação, você pode fazer a distância do Ironman, são 4 km na competição, tem atleta aí que faz até 8 km de uma vez só, é claro que não é sempre, mas treinos de 5, 6 km, isso aí é praticamente todos os dias, todos os treinos de natação para um atleta de alta performance. O ciclismo é parecido, inclusive o ciclismo é uma boa oportunidade, isso para todo mundo, inclusive para o atleta amador também, para ele treinar endurance em cima da bicicleta. Então você pode passar inclusive da distância da prova, você pode fazer, é claro que isso tudo vai demorar, vai depender do seu nível também, mas você pode fazer ali 6, talvez até um pouquinho, talvez até 6 horas e meia, 7 horas de pedal. Se você for um atleta do nível intermediário, nível talvez avançado, vai passar dos 180 km. Porém, a corrida não tem jeito, não dá para simular aí fazer uma maratona aí toda semana no seu programa de treinamento. A pergunta do Vitor Duarte também está comparando aqui treinos dos atletas profissionais. Ele está perguntando se os profissionais de ITU são os atletas de prova curta, prova com vácuo, que estão disputando vaga olímpica, esse tipo de coisa. Eles fazem praticamente o mesmo volume dos atletas de provas longas sem vácuo, das provas do Ironman. Se ambos fazem essa frequência de treino, qual que é a diferença principal dos treinos em relação à estrutura, em relação à intensidade? Então, Victor, o que acontece é o seguinte, você tem razão sim. Eu inclusive já treinei com a Nicola Spiri, que tem aí 2 medalhas olímpicas, foi campeã olímpica em Londres, foi prata no Rio. E ao mesmo tempo também treinei com a Chris Wellington, que foi 4 vezes campeã
mundial do Ironman. E qual que é a principal diferença do atleta do Ironman e do atleta de ITU? De fato, não são as horas de treinos, porque todos os dois ficam aí por conta o dia inteiro treinando. É claro que a frequência de treino e a intensidade vai mudar muito. Então, o que acontece? O atleta de prova curta, o atleta de ITU, ele vai treinar com muito mais frequência, ele vai fazer ali 3 treinos por dia, praticamente todos os dias. Um dia de recuperação desses atletas são 2. Já o atleta de Ironman, ele vai meio que combinar tudo em um período só. Isso não é sempre, viu? Mas o atleta de ITU é normal ele fazer 3 sessões por dia. Faz uma sessão pela manhã, uma sessão antes do almoço e uma sessão ali no final do dia. Já o atleta, digamos aí, são 3 sessões de 2 horas, só para arredondar aí, então são 6 horas de treinos por dia. Já o atleta de Ironman talvez faria 2 sessões só, faria talvez uma natação de 1h30 pela manhã e depois talvez um ciclismo de 4h30 na hora da tarde, então daria aí também as 6 horas, isso só para que você consiga visualizar. Então, em relação à frequência de treinos, isso muda demais, o atleta de prova longa não fica quebrando tantos os treinos, e o motivo disso, que é o segundo componente, é a questão da intensidade. O atleta de ITU trabalha em uma intensidade muito mais polarizada do que o atleta de Ironman. O atleta de ITU, ou ele faz um treino muito levinho, ou então é uma intensidade muito alta, pelo menos aí ritmo de prova, contra-relógio, sprint, tiro na pista, muito treino na intensidade de VO2, a zona 5 aí. Já o atleta de Ironman não, ele passa ali, ele fica naquele mais meio forte, meio fraco, aquele ritmo moderado, zona 2, zona 3, às vezes um pouquinho de zona 4 ali. Então ele trabalha muito naquela zona cinza que é específica da prova longa. Enquanto o atleta de ITU, ele polariza muito mais, ele faz um trotinho muito leve, ou então vai lá para a pista e faz uma porrada e depois fica polarizando o treino aí em todas as 3 modalidades. A Graziele Silva está perguntando sobre alimentação durante o Ironman 70.3. Graziele, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou preparando um guia completo sobre a distância de 70.3. Vou colocar no arquivo do nosso programa de 70.3. Então, se por acaso você tiver acesso, entra lá, que lá eu estou falando tudo. Estou falando sobre alimentação, sobre pacing, sobre algumas dicas de estratégia mental também. Então, claro que só vai ter acesso aí para quem fosse assinante do nosso programa do Ironman 70.3. O John está perguntando: o que você considera bons tempos para amador, jovem, menos de 40 anos e com boa saúde em cada uma das distâncias? John, se você entrar em cada um de nossos programas, eu vou deixar o link aqui do geral, você vai ter a referência do que eu considero um atleta do nível avançado. Então, entra lá, por exemplo, no programa da distância olímpica, você vai ter o benchmark lá do nível avançado, a mesma coisa aí em todas as distâncias. Isso vai te dar uma referência do que é um atleta amador de nível avançado. A pergunta do usuário aqui: em busca da distância Ironman. Salve mestre, por favor, fale a relevância que a coroa oval tem no ciclismo. Olha, eu pessoalmente uso, inclusive, já fiz um vídeo aqui sobre esse assunto, falando da relação, né, da marcha das bicicletas. Vou deixar o link desse vídeo aqui. Mas qual que é a minha opinião sobre isso? Eu acredito que ajuda um pouquinho, principalmente quem trabalha com uma cadência mais baixa, que é o que eu recomendo aqui na Iron Guides. É claro que assim, não é uma melhora muito grande, senão todo mundo ia perceber isso, todo mundo ia usar as coroas ovais. Eu acho que ajuda um pouquinho sim, porém eu só sugiro, se você for trocar, já a sua relação. Então, por acaso, o que acontece muito hoje, as bicicletas novas vêm com uma relação compacta, talvez aí na frente de 52 dentes, 52 com 36. Na minha opinião, a não ser que você seja um atleta iniciante, é pequena demais. Pelo menos 53, mas eu recomendo aí, se for trocar, pelo menos dê um passo um pouco maior. Talvez pegue uma 54, um atleta já do nível melhorzinho pode pegar ali 55, talvez um atleta nível avançado até 56. E nesse caso, já que você vai trocar a coroa, seria uma oportunidade de você pegar uma coroa oval, inclusive porque pegar uma coroa maior dos parafusos compactos ali não é fácil de achar. Então, uma das marcas que fazem isso é a marca Rotor, é uma marca espanhola, difícil de encontrar, pode ser que você precise até de importar isso aí,
ou então procure quem que é o distribuidor do rotor na sua cidade. E se for o caso, se você por acaso estiver achando que a sua coroa está pequena demais, se você quiser fazer um upgrade, aproveita e pega uma oval. Porém, se por acaso você estiver satisfeito aí com a sua relação, mudar da coroa redonda para a coroa oval, só essa troca aí, na minha opinião, não precisa fazer. A Carola P. Alves: minhas pernas afundam na natação. Já tentei mudar a posição da cabeça, mas o problema persiste. Será que o uso do elástico câmara de borracha nos pés me ajudaria? Ajudaria. Tem alguma dica para quem usou? Tem sim, e eu já fiz um vídeo sobre o assunto chamado 3 passos para melhorar sua técnica de natação no triatlon. Usa esses materiais que você mencionou nesse vídeo, eu vou estar explicando direitinho aí os passos a passo, por que ajuda. O link desse vídeo está aqui na descrição. Outra pergunta da Carol: e para quem teve a prova adiada para o segundo semestre, quais as dicas para manutenção? Focar no ponto mais fraco, como você já disse, e como não perder o que já foi conquistado também na bike e na corrida sem overtraining. Pronto, eu estou então considerando que a natação é o seu ponto fraco, aí está inclusive pela pergunta anterior. Carol, bom, vamos lá. Nós estamos em maio, então segundo semestre, daqui 2 meses já são segundo semestre. Então aí você não tem tanto tempo assim, pegando uma prova em setembro, aí são 4 meses faltando para a prova. Então 4 meses, o treinamento específico já deve estar quase começando, você não vai ter muito tempo aí. É claro que se você for fazer uma prova lá para dezembro, novembro, você tem um tempinho sim. Então você pode trabalhar aí talvez uns 2 meses no seu ponto fraco, mas se por acaso você não quiser entrar já no seu programa de treinamento, vamos supor que você vai fazer um 70.3 do Rio de Janeiro, que é em outubro, então você talvez queira fazer ali 1, 2 meses de manutenção, de transição. Eu recomendo o nosso programa equilibrado, porque lá você vai ter todas as 3 modalidades relativamente equilibradas, gerando aí o nome do programa, e você pode aí, dentro de cada treino, escolher a carga apropriada para o seu nível. Então vai ter lá um treino de natação com a carga iniciante, com a carga intermediária, com a carga avançada. Então você pode aí ter um pouco de flexibilidade no que você vai estar fazendo mais fora da competição, que é o que está acontecendo agora. Mas não se esqueça aí que nós já estamos em maio, então se você quiser competir bem no segundo semestre, os treinos já devem começar mais ou menos por agora. Você não tem tanto tempo assim também. A pergunta do Daniel Martins: amigo, dá para usar o wetsuit de surf para treinar natação no mar? Olha, dá, e vai proteger do frio, mas vai atrapalhar sua performance, pode ser que incomode principalmente aqui o pescoço. Eu sugiro um wetsuit específico para natação, não precisa ser caro, não precisa ser importado, tem inclusive marcas nacionais aí abaixo de R$1.000. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, vou deixar o link aqui embaixo, inclusive dessas marcas também, se você quiser dar uma olhada, porque vai deixar a natação no mar muito prazerosa para você. Se você ficar nadando com wetsuit de surf, com wetsuit de mergulho, não vai ficar legal. Então, gasta uma graninha e investe nesse equipamento que vai valer muito a pena. A pergunta do Henrique Lindon: Vinícius, em relação à recuperação da prova, é recomendado fazer um alinhamento com fisioterapeuta ou osteopata para melhorar a recuperação? E essa mesma dúvida em relação à pré-prova, quando é recomendado? Olha, em relação ao pré, eu recomendo 2 a 3 dias anteriores. Você não quer fazer exatamente no dia antes da prova, porque aquilo ali pode ser que afete ali como que você vai estar se sentindo, dependendo, inclusive, pode gerar um pouco de dor, um pouco de fadiga. Então, se você for competir ali no domingo, talvez faça isso lá para quinta-feira. E o depois aí vai ficar meio que a seu critério, vai ficar ao critério de quem acompanha você, veja o que for melhor para você. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, por favor, dê uma curtida, não deixe de assinar o nosso canal e não se esqueça aí de já deixar a sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo, que no mês seguinte eu tento responder todas. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site, o link está aqui embaixo. Até a próxima e bons treinos.